O tema de hoje é: Deus tem um nome? Qual é o nome de Deus? Primeiramente, vamos definir o caráter de Deus. Para definir o caráter de Deus, nós precisamos de palavras humanas para descrever o eterno. Então, qual é o caráter de Deus? Deus é eterno, criador de todas as coisas, onipresente, onisciente, perfeito em bondade, perfeito em sabedoria e perfeito em justiça. Então, se os irmãos perceberem, nós temos vários adjetivos ou vários nomes que nós podemos dar para Deus. Deus é eterno, podemos chamá-lo de eterno, porque ele não teve princípio e nem terá fim de dias. Só que ele não é só eterno, ele é criador de todas as coisas. Se nós o chamarmos de criador, também ficará incompleto. Deus é onipresente, assim como Deus é onisciente, assim como Deus é perfeito, porque nele não há imperfeição. Deus é bom e é perfeito nessa bondade. Deus é sábio e é perfeito na sabedoria. Deus é justo e é perfeito nessa justiça. Então, os irmãos notem, observem, que para definir Deus foi preciso vários adjetivos. Se eu colocar apenas um, fica incompleto. Então, qual seria esse nome que Deus teria para que ficasse completo? Será que existe? No judaísmo, por exemplo, eles creem que Deus tem 72 nomes. Na Escritura, nós encontramos alguns deles. Adonai Tsevaot é o tetagrama, mais a palavra Tsevaot. Tsevaot é exércitos. Então fica Senhor dos exércitos. Porque Deus é um Deus que luta pelo seu povo. Mas observe, é mais um adjetivo. Se eu falar que Deus é o Senhor dos exércitos, também fica incompleto. Eu tenho que usar com outros adjetivos que foram citados anteriormente. Temos Adonai Rafá, Senhor que cura. Temos Adonai Nissi, Senhor é o meu estandarte, minha bandeira. E em relação ao tetagrama, alguns dizem que é Adonai, porque não prefere dizer o nome do Eterno. Outros o chamam de Yahvé, colocando as vogais. Outros aportuguesam o termo Yahvé, falando Jeová. E há outros que o chamam de Yahu. Mas nas Escrituras encontramos apenas Iá, de onde se derivou a palavra aleluia, que em hebraico é Haleluia. Louvem ao Eterno. Louvem a Iá. Então seria Iá o nome do Eterno? Vamos entender que Deus vai se revelando ao homem à medida que ele cresce e amadureça espiritualmente. A revelação de Deus em todos os aspectos é progressiva. E em relação a Ele mesmo, também não seria diferente. Deus vai revelando a lei, a graça e o seu caráter à medida que o homem vai se tornando maduro em compreender. Então é perfeitamente normal que o homem vai ajustando a sua teologia conforme ele amadurece no seu entendimento espiritual. As palavras humanas expressam de forma limitada o que Deus é. Então todas as palavras que eu usei até agora, títulos ou expressão que usemos para Deus, para o Eterno, são incompletas e superficiais. Então, como foi dito, Deus é eterno, mas ele não é só eterno. Deus é onisciente, mas ele não é só onisciente, é onipresente.
Mas ele não é só onipresente, ele é perfeito. Sim, ele é perfeito, mas ele não é só perfeito, ele é bom. Ele não é bom somente, mas é justo, mas também é sábio, mas também é Senhor dos Exércitos. Compreende? Então qualquer nome que nós colocamos Deus, nós estamos limitando. Isso que devemos entender. Veja, por exemplo, a palavra do Salvador em hebraico, que tem um significado importantíssimo. Yeshua, ou segundo alguns, Yehoshua, e segundo outros, Yahushua. Mas todas as três significam o quê? Yah, Yahu, o Eterno, Deus, Shua, salva. Só que Deus é só Salvador? Não. Então observe que até o nome do Messias, se nós chamarmos apenas de Yeshua, Yehoshua, Yahushua, nós estamos limitando o Salvador. Porque o Salvador não é apenas Salvador. Ele não veio apenas para salvar. Ele veio para ensinar. Ele veio para mostrar quem Deus é. Ele veio libertar o homem da ignorância, da escravidão, do pecado. Então, observem que um nome, por melhor que nós o demos, nós temos que entender que esse nome não consegue exprimir tudo aquilo que Deus é. E é triste quando a gente observa alguns segmentos religiosos que discriminam outros irmãos de fé exatamente por causa de um nome. Como se quem não usasse o nome correto perdesse a sua salvação. Como se quem não usasse o nome correto fosse um herege. Então é o que a gente observa com aqueles que creem que o nome do Eterno é Yahu, Yahushua. Então lembra que foi dito, um nome não exprime, não define tudo que Deus é. Mas será que nessa revelação das Escrituras não existe um nome que melhor definisse Deus? Note que até a palavra Deus tem muitos que discriminam, porque o chamam, comparam com Zeus. Mas Deus, segundo o dicionário, significa Zeus? Ou Deus significa o Criador? Assim como o judeu chama de Eterno. Então as pessoas às vezes discutem, às vezes as pessoas brigam por palavras, pela forma, mas não observam o fundo. Afinal, Deus olha a forma ou o fundo? Isto é, Deus olha a formalidade de como o estamos tratando, ou os sentimentos do coração em relação a Ele é que importam? Evidentemente que as intenções do coração. Afinal, foi isso que separou Caim de Abel, pois ambos ofereceram a ele coisas lícitas. Um ofereceu os frutos da terra e o outro ofereceu a primícia dos rebanhos, ofertas lícitas. Mas por que o Eterno, Deus, desprezou a oferta de Caim e aceitou a de Abel? Porque a oferta de Abel teve a intenção do coração com o desejo de agradar ao Eterno, bem diferente de Caim, que ofereceu simplesmente por oferecer, ou que pode ter oferecido por algum interesse material ou espiritual. Então Deus olha o fundo, não vai olhar a forma. Então Deus vai atender o seu pedido, independente do nome com que o chame. Veja, por exemplo, Atos capítulo 17, a partir do verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto,
Encontrei também o altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Observe que Paulo olhou o culto dos gregos atenienses. E lá estava escrito: ao Deus desconhecido. Eles não conheciam a Deus, não conheciam o Eterno. Mas observe o que Paulo disse para eles. No verso 23, a continuação. Depois de ao Deus desconhecido, ele disse: pois este que adorais, quem é esse? O Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Observe que é o mesmo Deus. Então, às vezes, nós chamamos os islâmicos de hereges. Às vezes chamamos os islâmicos que eles creem em outro Deus. Mas será que existe outro Criador? O Criador dos céus e da terra dos islâmicos? E o Criador dos céus e da terra dos judeus? Dos cristãos? Não, é o mesmo Deus. Ah, mas eles chamam Deus de Alá. Ah, mas nós não chamamos de Eterno? De Deus, de Ahu, de Ahushua, de Yahvé? Qual que é a diferença? Nenhuma. Acontece que uns conhecem mais a Deus e outros conhecem menos a Deus. Ah, mas o islâmico mata em nome de Deus. Mas o judeu, o hebreu não matou, não? Claro que sim. O cristão não matou, não? Claro que sim. Em nome de Deus. Na Inquisição, quem matou? Foi o cristão. Nos tempos bíblicos, quem matou? Foi os hebreus. Em nome de Deus. Então Paulo diz que eles adoravam o mesmo Deus, só que era um Deus desconhecido. E o verso 24 diz: o Deus que fez o mundo, Deus Criador, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, independente da sua crença, independente se é islâmico, se é cristão, se é judeu. O princípio de Deus é o mesmo. Veja, por exemplo, João capítulo 4. O ensino que o Salvador nos deu. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Olha aí, o mesmo princípio que Paulo disse aos atenienses. Olha, mulher samaritana, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Observe que é uma relação de conhecimento ou não, mas o Deus é o mesmo. Mas vem a hora, verso 23, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Então pouco importa quem adora neste monte ou naquele monte, se é judeu ou samaritano, mas o Pai procura quem o adora em espírito e em verdade. Verso 24, é isso que ele diz, repetindo, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observe também Jó, no capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja aí, é um servo de Deus. Mas observe o que o mesmo Jó disse no final do seu livro. Jó capítulo 42, a partir do verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei,
e tu me ensinarás. Olha o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mesmo Jó, que já era temente a Deus, homem íntegro e reto, se desviava do mal, ele conhecia Deus parcialmente, apenas de ouvir. Agora ele consegue ver a Deus, ou seja, ele consegue entender melhor a Deus. Então, como foi dito, no decorrer da história da humanidade, Deus vai se revelando à humanidade. Deus vai se revelando principalmente a quem ele deu as Escrituras, ao povo hebreu. Porque a salvação vem dos judeus. Então, Israel, a menor das nações, Deuteronômio 7,7, foi escolhida para ser luz para as nações, luz para os gentios. A eles, Deus confiou os oráculos de Deus, segundo Paulo escreveu em Romanos. Então, Gálatas 4,4, quem foi o maior representante dos judeus? O Salvador. Jesus Cristo. Yeshua. Yahushua. Veja que o nome não importa. O que importa é o que ele ensinou. Então, Gálatas 4,4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Cristo, Jesus, Yeshua, Yahushua, veio na plenitude do tempo, em que a humanidade já estava madura para compreender mais conceitos sobre a lei. Tanto é que Jesus ampliou os conceitos da lei no Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus completa e amplifica o entendimento da lei. Jesus veio trazer a salvação, a graça de Deus. Mas a graça não existia lá no Antigo Testamento? Sim, vemos lá em Noé que ele achou graça diante do Eterno. Só que Jesus veio ampliar o conceito de graça, porque a humanidade já estava mais madura para compreendê-la. E Jesus veio trazer um nome para nós chamarmos o Eterno. Finalmente nós vamos descobrir qual é esse nome. Mateus capítulo 6, verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, veja aqui, Jesus está falando de Deus, porque Deus, o vosso Pai. Olha aí um nome que Jesus usou para o Eterno, para Deus. Pai, pois o vosso Pai sabe o que tereis necessidade antes que lhe o peçais. Então a palavra Pai é a que melhor expressa o caráter de Deus. Pois um pai cuida, um pai protege, um pai orienta, um pai luta pelo seu filho, um pai cura o seu filho, e etc. Então observa só que todas as palavras que eu usei no início deste estudo podem ser substituídas pela palavra pai, como um bom pai. Mas mesmo assim, a palavra pai não expressa tudo que Deus é. E agora, como ficamos? Lembre-se que Deus é espírito, portanto não é homem e nem mulher. Apesar das Escrituras o chamarem de pai, e indiretamente também o chamarem de mãe. Observe as duas passagens que são colocadas na tela. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Salmo 27, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então observe que o Eterno é melhor do que um pai, é melhor do que uma mãe. Então, como foi dito, ainda que uma mãe se esqueça de amamentar o seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Ainda que Jesus o chamou de pai, mesmo assim, Deus
não vai nos desamparar, como foi dito no Salmo 27. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, a melhor palavra humana que expressa o eterno é Pai. Então nós devemos levar em conta e saber no nosso coração que mesmo assim, de que o nome Pai é apenas um adjetivo. Um nome é que não expressa tudo aquilo que ele é. Observe também a seguinte passagem, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Alguns dizem que foi Paulo. Alguns dizem que foi um conhecido de Paulo. Para nós não importa. Importa é a experiência relatada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. E sei que o tal homem, verso 3, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então esse terceiro céu é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis, os quais não é lícito ao homem referir. Em outras traduções, na King James, está a palavra inexprimível em vez de inefável. E na NVI está indizíveis em vez de inefável. Mas eu vou ficar apenas com a palavra inefável. Veja o significado da palavra inefável. É um adjetivo de dois gêneros. Primeiro, que não se pode nomear ou descrever em razão da sua natureza, força, beleza indizível, indescritível. Segunda definição, por extensão, que causa imenso prazer, inebriante, delicioso, encantador. Portanto, não existem palavras humanas nem para descrever o paraíso. Agora imagine o irmão, a irmã, se nós podemos usar uma palavra para descrever o eterno. Observe. Se não conseguimos definir nem o paraíso, quanto mais o eterno. Não há como. Pois o eterno está acima e muito acima dos homens. Romanos capítulo 11, 33 diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha aí Paulo falando do eterno, falando de Deus. Vamos ver o significado da palavra insondável e o significado da palavra inescrutável. Insondável, adjetivo de dois gêneros. Não sondável, que não se pode sondar. Segundo item, figurado, no sentido figuradamente, que não se pode prescrutar, inexplicável, incompreensível. E agora vamos ver inescrutável. Adjetivo de dois gêneros, impossível de ser escrutado, investigado, compreendido, impenetrável, incompreensível, insondável. Os caminhos de Deus são impenetráveis. Os caminhos de Deus são incompreensíveis. Os caminhos de Deus são insondáveis. São inescrutáveis. Então observe que nem os caminhos, nem os juízos de Deus podem ser totalmente compreendidos pelo homem. Em relação ao caráter, também. Em relação ao que Deus é, também. O homem não consegue compreender tudo. Por mais que nós o definamos cheio de adjetivos, mesmo assim é incompleto. Olha como isso é maravilhoso. Deus é infinito em tudo. Já estou usando mais um adjetivo, infinito. Talvez possamos usar ainda mais alguns até o final deste estudo. Observe Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, está chamando com respeito, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é pelo nome que nós vamos entrar ou não no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Aí está a chave. Aquele que faz a vontade de Deus. Deus olha o coração.
Deus não é um homem vaidoso, orgulhoso. Ah, você não me chamou pelo nome verdadeiro. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o que você faz do seu coração. Tudo que você faz, você visa, eu viso o amor a Deus, a Ele e ao próximo como a mim mesmo, que é o resumo da Torá, o resumo das instruções e da lei do Eterno. Então não adianta chamar de Senhor, Senhor. Jesus chamou Deus de Yah, de Yahu, de Yavé, de Eterno. Não, Deus chamou Deus de Pai. Mas não é isso que importa. E sim fazer a vontade do Deus que estás no céu. Muitos naquele dia, verso 22, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio? Veja que isso não é importante, mas sim o que vem a seguir. E em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome não profetizamos muitos milagres? Verso 23, Yeshua responde, Jesus responde, então lhe direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que é a palavra iniquidade? A, nomos, no grego, a, sem, nomos, lei. As pessoas que vivem sem lei. Quem vive sem lei está indo contra a vontade de Deus. Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo tem a lei como base. Ah, quer dizer que a lei não foi abolida? Não. O que diz Jeremias 31:31 na Nova Aliança, que está repetida em Hebreus? Porei a minha Torá, porei as minhas leis no coração. Escreverei no coração as minhas leis, a minha Torá. Então essa é a nova aliança. Por que a aliança antiga tinha defeito? Quer dizer que era a lei que tinha defeito? Não, porque a lei estava fora do homem. Na nova aliança, a lei está dentro do homem. Ah, mas quem que coloca a lei dentro do homem? É o homem? Não, é Deus que coloca. Escreverei as minhas leis no seu coração, no meu coração. Então é Deus que realiza a obra. O que eu devo fazer em primeiro lugar, então, para Deus escrever a lei no meu coração? É crer. Crer no Eterno. Crer no Salvador enviado pelo Eterno. E aí ele nos salva. Aí ele escreve a lei no nosso coração. Então Jesus chamou o Eterno de Pai. Não chamou de Yah, de Yavé, de Yahu. Isso não quer dizer que esses nomes estejam errados. Mas Jesus resumiu de forma magnífica o Eterno com uma palavra: Pai. Portanto, a palavra Pai é a que melhor define Deus, o Eterno. E observe o seguinte exemplo. Uma criança tem um pai chamado, por exemplo, de Abraão. Essa criança com 6 meses de idade, como chama o seu pai? De nenhum nome. Simplesmente ela o olha e gesticula para ele. Essa criança com 7 anos o chama de pai e não de Senhor Abraão. Mas ela não sabe o nome do pai? Sabe. Mas ela o chama de quê? De pai. Com 20 anos de idade, ela continua chamando de pai e não de Senhor Abraão. Aos 40 anos de idade, idem. E supondo que aos 70 anos de idade o seu pai ainda esteja vivo, com que nome ele o chama? De pai? Portanto, independente da idade, porque o relacionamento é o mais importante e é o mesmo, de pai para filho, como Jesus descreveu nos evangelhos. Um filho que tem intimidade com o pai o chama simplesmente de pai e não pelo nome. Os estranhos e alheios à intimidade com Deus
é que usam o nome do Pai para chamá-lo. Entende? Por que Jesus não usou um nome? E sim usou a figura da palavra Pai para descrever o Eterno? Então eu espero que os irmãos tenham entendido esse estudo e que é lícito chamar o Eterno de qualquer um nome. Onisciente, onipresente, perfeito em bondade, sabedoria e justiça, chamá-lo de Criador, chamá-lo de Adonai Sevaot, Senhor dos Exércitos, Adonai Rafá, Senhor que cura. Tudo isso é lícito. Iá, que vem da palavra aleluia, chamar de Yavé, chamar de Yahu. Tudo isso é importante, desde que o façamos com respeito. Mas a palavra Pai é a que melhor define. Porque um pai ama, um pai cuida, um pai protege, um pai luta, etc, etc, etc. Porque Deus olha o coração, as intenções do nosso coração. Não olha a forma, mas olha o fundo. Então, deixamos de ser como crianças, que briga com os irmãos porque chama os irmãos de herege, que não usam o nome correto. Na realidade, todos, de certa forma, quando o tratam respeitosamente, o fazem de forma correta. Alguns com entendimento, outros com mais entendimento ou menos entendimento. Mas todos eles buscam agradar o mesmo Deus, o mesmo Criador dos céus e da terra, porque não há outro Criador. Só há um só Deus. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Até a próxima. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.